A parábola do fariseu publicano, parte 2. A graça manifesta no arrependimento. O significado de arrependimento, amados, volta-se ao contrário. Metanel, da palavra grego. Trata-se de dar uma volta completa, abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo. E através dele para Deus. 1 Pedro 2,25. O arrependimento, amados, também é uma decisão de abandonar o pecado e querer a salvação. Isso leva o homem a orar entristecido pelos seus erros cometidos, recebendo assim a salvação da penalidade do pecado, como também remissão da sua alma. Isso acontece ao publicano. Verso 14. Amados, o arrependimento leva um novo crente ao afastamento total do pecado. Cristo gera em nós um rompimento com o pecado pela ação da redenção. Isso é uma condição imutável para a salvação. Marcos 1,15. O arrependimento é uma condição básica na mensagem dos profetas que pregavam a oração com arrependimento. Jeremias 18,18. Um destaque aqui da mensagem é o seguinte: uma decisão pessoal acerca do arrependimento. Ninguém pode arrepender-se, amados, por outro, pois o arrependimento é uma decisão pessoal, onde, em primeiro lugar, a troca de senhores, antes servindo o inimigo. Efésios 2,2. Mesmo que inconscientemente, agora servindo a Cristo, pela renovação da mente. Romanos 12,2. Enquanto o fariseu se justificava, o publicano se rendia ao senhorio divino, buscando misericórdia. Verso 13. Amados, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador. Possibilita pela graça de Deus, movida pela fé no ouvir a palavra de Deus. Romanos 10,17. Amados, o arrependimento é algo de muita importância na vida do cristão. Não se nasce cristão de pais humanos. Quem faz o cristão não são, amados, os seus antecedentes, nem na sua família, nem em sua comunidade. Toda espécie de gente pode se ver em qualquer sociedade. Gente boa e gente ruim. Bondosa e cruel. Civilizada ou selvagem ou ignorante. Mas há cristão que só se encontra entre os que têm ouvido o Evangelho. Agora, outro ponto importante. Um dirigente desejo da graça de Deus. Em Hebreus 4,16, o autor nos ensina a chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem chega-se a Deus, arrependido, recebe da sua graça infinita. Lucas 18,14. Podemos alcançar, amados, este favor imerecido de Deus através das Escrituras. João 15,1. Ouvindo a proclamação do Evangelho. Lucas 24,47. Orando, Hebreus 4,16. Jesuando, Mateus 4,2. E adorando ao Senhor. Salmos 51, 10, 11 e 15. Outro ponto importante, uma confiança em Cristo. O publicano, ao dirigir-se a Deus,
pedindo misericórdia, revelou uma grande confiança em sua misericórdia, amados. Hebreus 4:16. Isso nos ensina que a base da nossa confiança deve estar no sangue de Cristo, que foi suficientemente bastante para nos remir e salvar do jugo do pecado, pela justiça eterna de Jesus. Hebreus 9:11. Amados, através da justificação do publicano, Jesus nos mostra que hoje temos acesso ao Pai e revela-nos que o caminho foi aberto, dando-nos o direito, através da fé, no sangue da nova aliança. Hebreus 9:14. Amados e diletos irmãos, esta parábola, todos que confiam sua salvação pelos seus próprios méritos, desprezam a graça de Deus, sendo arruinados perante o Senhor. Aquele que em suas orações demonstra humildade e sinceridade, receberá sem dúvida a resposta aos seus clamores. A oração é a principal fonte do socorro do homem. Deus exige que o ser humano ore para ter direito ao suprimento de suas necessidades, confiando na sua misericórdia e não nos supostos atos de justiça cometidos e lembrados na sua oração. É Deus quem concede, amados, a graça aos que querem ser libertos do pecado, Romanos 6:20, para que tanto o querer como o efetuar sejam operados segundo a vontade de Deus. Veja Filipenses 2:13, o Salmo 105, verso 17, amados, nos ensina que Deus atende a oração do necessitado, para que seu nome seja anunciado entre os povos, como fez o fariseu. A graça de Deus pode ser resistida. Hebreus 12:15, pode ser recebida em vão. 2 Coríntios 6:1, pode ser apagada. 1 Tessalonicenses 5:19, e pode ser anulada. Gálatas 2:21, pode ser abandonada pelos insensatos, que se julgam perfeitos em boas obras. Aconselhamos a todos que constantemente vivam na dependência da graça de Deus, sem se desviar dela. Vamos ver a oração do publicano, amados, mais detalhadamente. Estando em pé, verso 13, a construção verbal, como está no original, denota atitude e humildade sem qualquer ostentação. A palavra de longe, isso é, longe do templo propriamente dito. No templo mesmo só entravam os sacerdotes para lá ministrar. Em volta do templo havia várias áreas chamadas átrios, onde ficava o povo dependendo do seu grupo. O átrio onde se fazia oração era o das mulheres. O fariseu prostou-se na extremidade desse átrio, próximo ao templo. O publicano postou-se na outra extremidade, distante do templo, reconhecendo a indignidade de aproximar-se do santo lugar. Como Isaías o profeta, ele sentia-se impuro, ou como Paulo, que chegou a sentir-se como o principal dos sacerdotes, o principal dos pecadores. 1 Timóteo 15. Diz o texto, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, o publicano. Isso é indício de vergonha de seus pecados contra Deus e sua lei.
pessoas que veem a Cristo sem apego pelo pecado, sorvado, ou somente movido pela emoção, talvez não permaneça porque o pecado que o escravizava não foi atingido de cheio com a profundidade da operação do Espírito Santo. Então o fariseu, ou seja, o publicano orando, né, com vergonha, em total humilhação, arrependimento, né? Batia no peito o publicano. Amados, o publicano, tão convicto, vendo que suas palavras não eram suficientes para expressar seu arrependimento, batia no peito, mostrando que sua oração partia de um coração quebrantado. Batia no peito fala de lamentar, pesar, aflição. Lucas 23, 48. Existem três elementos importantes na oração do publicano arrependido. Primeiro, invocação a Deus. O fariseu dirigiu-se a Deus e ele orava consigo. Verso 11. Na sua oração ele menciona a Deus, mas a seguir exalta os seus próprios méritos. O fariseu. Amado, segunda coisa, que o publicano suplica a Deus, tem misericórdia de mim. Aqui o segundo, o original publicano clama a Deus por misericórdia, mediante o sangue expiador aspergido sobre o propiciatório no dia da expiação de Israel, quando havia ali o sacrifício. Olha, aquele ato do Antigo Testamento prefigurava o sacrifício de Jesus. Outra coisa importante, o verbo diz aqui, amados, o verso 13, se propício a mim, orava o publicano. O verbo original, ilascomai, que eu seja propício pelo sangue expiador. Sou propiciatório. Propiciar, reconciliar, pacificar mediante oferta judicial reparadora. A oração do publicano foi baseada na provisão divina revelada na palavra de Deus. Para concluirmos, amados, o publicano, apesar da classe a quem pertence, no momento de oração, representa aquele tipo de pessoa que com sinceridade e arrependimento se prostra diante de Deus e por isso encontra favor. Será que a nossa oração naturalmente não é sempre semelhante à do fariseu? Vê severamente os pecados de outras pessoas, mas esquece seus próprios. O fariseu deixou o templo da mesma maneira que entrou nele. Devemos, amados, orar como publicanos, pois todos somos pecadores. Devemos, amados, orar com sinceridade e arrependimento diante de Deus. Quem se humilha, curva-se até o pó, será amorosamente conduzido ao coração do Pai. Então, vemos aí, amados, o fariseu se auto-justificando e o publicano se humilhando em total arrependimento.